Olá, bem-vindo ao nosso curso de eletromagnetismo. E a aula de hoje nós vamos começar a introduzir as chamadas propriedades elétricas da matéria. Até agora nós vimos campos elétricos, nós vimos cargas que geram, nós vimos formas de descrever configurações de cargas, nós vimos o conceito de potencial, mas nós não introduzimos lá a matéria, porque afinal, a matéria que nos rodeia, ela é constituída de cargas também, não é? Toda a constituição atômica da matéria faz com que ela tenha cargas positivas e negativas. As positivas são massivas, constituem o núcleo, não é? E as negativas constituem os elétrons. E essas cargas estão na matéria, portanto, a matéria em si acaba tendo certas características elétricas que são importantes. E nós vamos começar classificando esses materiais como materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. Esses não são os únicos materiais que nós temos. Nós temos também uma classe de material que é acima de condutor, ele é supercondutor, não é? E nós vamos mencionar brevemente a respeito desses materiais ao longo da aula, à medida que a aula desenvolve. Muito bem, então, para nós entendermos a importância que é estudar as propriedades da matéria com relação à eletricidade, basta olhar ao nosso redor, não é verdade? Nós temos ao nosso redor materiais que nós sabemos não conduzem cargas elétricas, materiais que conduzem, né? Por isso que tem a tomada, os condutores que chegam à tomada. E se a gente olhar no interior dos nossos dispositivos eletrônicos, principalmente nos eletrodomésticos atuais, existem neles muitos componentes que são chamados componentes semicondutores. É isso que nós vamos, o conceito desses tipos de materiais com relação ao que nós chamamos a mobilidade de cargas, é o que nós vamos estudar nessa aula, tá certo? Bom, tudo em eletricidade depende de cargas, de uma forma ou de outra, seja cargas em movimentos ou cargas estáticas. Nós vamos aqui lidar com a capacidade de cargas se movimentarem quando sujeitas a uma força, quando sujeitos ao que a gente chama de um campo elétrico. E os materiais, como todos eles têm carga, mas a facilidade com que essas cargas se movem é diferente de material para material, então é conveniente classificarmos em várias classes. Nós vamos começar aqui, primeiro lembrando que cargas se movem quando submetido a um campo. As cargas, normalmente, elas não se movem a troco de nada, né? Elas têm que ser submetidas a uma força. E essa força advém, como nós já aprendemos nas aulas anteriores, de um campo elétrico. A existência de um campo elétrico naquela região que tem a carga faz com que essa carga possa adquirir uma velocidade, possa se movimentar nesse material. Então nós temos que lembrar disso, tá certo? Que é essencial o campo. E eu quero lembrá-los que, ao invés de campo, muitas vezes nós falamos em potencial elétrico. A existência de uma diferença de potencial entre dois pontos do espaço ou entre dois pontos de um material implica necessariamente a existência de um campo elétrico, como nós vimos, né? Que a diferença de potencial era uma integral de caminho do campo elétrico. Nós vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, então, nós vamos considerar aqui um material que tem cargas, né? Nós ainda não vamos discutir a natureza dessas cargas, mas eles têm cargas ali dentro que, em princípio, poderiam se movimentar quando partes desse material está sujeito a diferentes valores de potencial. Então, eu vou considerar como padrão um bloco onde uma face está sujeito a um potencial V1 e a outra face está sujeita a um potencial V2. E nós vamos considerar que V1 é diferente de V2. Se V1 é diferente de V2, é porque o campo elétrico aqui, entre esses dois pontos, não pode ser zero. Então existe um campo elétrico, existem cargas e eu posso observar essas cargas se movimentando ou não. Nesse caso específico, eu estabeleci uma diferença de potencial e essas cargas
aparentemente não estão se movimentando. Aí eu aumento um pouco o campo e essas cargas ainda não estão se movimentando. Então a minha conclusão disso é que esse aqui é um meio material, porque tem as cargas, tem tudo, só que as cargas estão localizadas. Elas não se movem quando sujeitas a uma diferença de potencial. Da onde vem essa localização? Elas estão fortemente presas à estrutura do material, né? Então, esse material é chamado um material isolante. Eu posso agora imaginar um outro tipo de material onde eu apliquei uma diferença de potencial entre os seus extremos, ele também tem cargas capazes de se mover, então ele tem uma constituição de cargas ali dentro, embora o material total pode ser neutro, né? Um pedaço de matéria é neutro, mas lá tem cargas positivas e negativas. E nós sabemos que os elétrons, que são as cargas negativas por convenção, são aquelas que se movem mais livremente. As cargas positivas, que são os núcleos, são mais massivos e são mais presos à matéria. Eles é que constituem a estrutura, né? E a massa da matéria. Então eles não se movem tanto, os elétrons é que se movem mais. Então agora eu tenho uma segunda situação, onde eu apliquei uma diferença de voltagem, portanto tem um campo elétrico, que essas cargas estão submetidas, e eu observo que essas cargas têm a capacidade de se mover. Se elas têm a capacidade de se mover, e eu vou variando esses potenciais, coloco uma diferença de potencial muito pequenininha, ainda elas se movem, pouco mais se movem. Coloco uma diferença de potencial grande, elas se movem bastante. Então, esse material, que há uma resposta de movimento de cargas para praticamente qualquer campo aplicado, ele é chamado um material condutor. E, finalmente, tem aquele material que eu começo a aplicar uma voltagem, penso que ele é um isolante, mas de repente ele começa a conduzir. Ele necessita de um certo campo mínimo para que as cargas comecem a se movimentar, gerando essa corrente de cargas que nós definimos como corrente elétrica. Então, nesse caso, né, para determinados campos a velocidade vai ser zero e para determinados campos ou para determinadas diferenças de potenciais a velocidade não é zero. Esse tipo de material é chamado material semicondutor. Então, essas são as classes de materiais com relação à mobilidade das cargas ou dos portadores de carga, que são mais frequentes e são as mais abundantes na natureza. Tudo que está ao nosso redor, em geral, é uma dessas coisas. Obviamente que tudo isso tem a ver com a estrutura do material, porque as ligações químicas é que estão contendo as cargas, estão unindo os núcleos, e dependendo da força com que essa ligação mantém o elétron ali, então, obviamente, um dos comportamentos vai acontecer. Mas não fique muito iludido, porque, obviamente, a carga está presa no material pelo campo elétrico que a estrutura, os núcleos estão segurando. E essa força pode eventualmente ser vencida. Então o ar é tipicamente conhecido como um elemento isolante. Temos carga nos átomos, mas você aplica uma diferença potencial, não há transferência de carga. Exceto se você aplicar uma diferença muito grande. Aí mesmo esse meio isolante rompe essa barreira e começa a conduzir. Isso chama-se um rompimento do isolante, e é por isso que o raio, por exemplo, né, é uma descarga elétrica que acontece rompendo um isolante, que é o próprio ar atmosférico. Muito bem, para a gente elaborar um pouquinho melhor, eu vou então considerar os isolantes, que, como eu disse, são cargas localizadas e fortemente ligadas, né? Em química nós sabemos que os elétrons estão fortemente ligados quando você tem a chamada ligação covalente. A ligação covalente, ela segura muito o elétron. O elétron segura os núcleos, mas os núcleos seguram muito o elétron. Quais são os materiais que têm essas ligações covalentes? Bom, está cheio ao redor. Praticamente tudo que está ao nosso redor aqui nesse estúdio, ou aí na sua sala, são materiais covalentes. Plásticos, que são os abundantes ao nosso redor, são materiais de ligação covalente, se são materiais sólidos. Um gás, como por exemplo o ar, ele também é um material isolante porque os elétrons, embora estão presos ao núcleo, estão fortemente presos. Você precisa, para romper isso, uma força muito grande. Então aqui eu coloquei uma estrutura de um polímero qualquer,
não vem ao caso qual é, e normalmente a gente pode enxergar os sólidos, principalmente, como se fossem montanhas de potenciais mecânicos que seguram, né, os elétrons. E normalmente essas montanhas, para serem rompidas, no caso dos isolantes, são muito altas. As cargas estão aqui nos mínimos e para que elas se movimentem, elas têm que vencer essas barreiras. E isso é muito difícil. Para campos tradicionais utilizados ao nosso redor, as cargas ficam localizadas. Esses são os isolantes. Por outro lado, os semicondutores, só para a gente seguir a sequência, as cargas estão ligadas mais a formas delas se movimentarem se eu submetê-las ao devido campo. Então seria como se essas barreiras, vamos dizer, na nossa imaginação, fossem menores. Então se eu imaginar aqui uma carga, se eu fizer uma força suficiente que ela consiga vencer essas barreiras, ela começa a, de fato, propagar e movimentar as cargas. Então essa é uma visão dos semicondutores. O silício, por exemplo, é um dos semicondutores, semimetais mais importantes que nós temos hoje em dia, porque ele é a base da chamada indústria eletrônica, não é? E o fato de você conduzir só quando você é capaz de vencer esse campo, esse chamado limiar, então ele acaba tendo propriedades muito interessantes, porque a voltagem pode ser utilizada para conduzir e não conduzir. Então ele funciona como uma chave aí, né? E aí você cria circuitos, cria formas de manipular a corrente elétrica. Então esse é um exemplo dos chamados semicondutores. A partir de um certo ponto, essas cargas se tornam o que nós chamamos livres. Finalmente, os condutores, os mais que a gente conhece são os metais. Mas pode ter outros tipos de condutores, soluções iônicas, onde os íons, a carga positiva e a negativa do sal que você usou ou da substância se soltaram, aí as cargas também estão livres e podem conduzir corrente, não é? De acordo com a aplicação de um potencial. Os metais, aquilo ali é como se fosse um mar de elétrons ligando todos os núcleos. Então você pode imaginar que os elétrons estão praticamente livres e com quase nada de energia, praticamente nada, eles começam a se mover. Na nossa concepção imaginária de que fosse como eles nasceram ao redor de um núcleo, mas eles podem vencer, é como se fossem barreiras quase que inexistentes. Na verdade, no metal não há barreira. Qualquer pequena força provoca o movimento, o arraste dessas cargas, gerando a corrente elétrica. Então esse aqui são os condutores, são os metais. Essa visão que eu dei para vocês é uma visão microscópica, não é? Dos condutores, semicondutores e dos isolantes. Muito bem, nós temos que caracterizar, porque agora você viu, tudo depende do movimento de carga. Então, movimentou, acabou, ou eu posso quantificar esse movimento de carga? Podemos. E aí nós definimos, né, quando há movimento de carga, a definição de corrente elétrica. Isso é o que caracteriza o que vai acontecer no material capaz de conduzir ou um semicondutor a partir do momento que ele conduz. E se eu imaginar aqui um cilindro que tem uma área de secção, como está mostrado aqui, um cilindro, e eu aplicar esse sistema a uma diferença de potencial e ficar observando quantas cargas passa por unidade de tempo, claro que para aplicar isso eu vou ter que ligar no circuito e tudo isso, isso virá depois no nosso curso. Então eu posso contar quantas cargas passam por unidade de tempo, que são coulombs por segundo, e essa é a definição de corrente elétrica, normalmente recebendo a unidade coulomb por segundo, que é o ampere. Então o ampere, ou seja, a chamada corrente elétrica que surge, ela caracteriza quanto de carga está fluindo por unidade de tempo, né? E normalmente eu observo que aplicando a diferença de potencial, aumentando ela, eu aumento a quantidade de cargas que passa por unidade de tempo, ou seja, eu aumento a corrente. Os materiais que são capazes de conduzir, na sua maioria, eles obedecem uma lei, que são chamada lei de Ohm. A lei de Ohm diz que se eu dobro o potencial, dobra a corrente elétrica, dobra a quantidade de carga que passa por unidade de tempo no material. Essa é uma lei importante e a constante de proporcionalidade vai depender da geometria do condutor
e é uma característica que nós vamos chamar de resistência elétrica. Então, normalmente se eu tenho um condutor, eu aplico uma diferença de potencial, sempre aparece uma corrente e há uma linearidade nesse material, né? O isolante não aparece nada, a corrente é zero. Por outro lado, o semicondutor não aparece até uma diferença de potencial e começa a aparecer em seguida. Essa é uma forma gráfica que você vai encontrar por aí de descrever os vários materiais com relação, os materiais mais comuns, né? Porque às vezes eu tenho um condutor que para altas diferenças de potencial ele começa a desviar. Então ele é um material que a gente chama um material condutor, porém não ômico. O material será ômico quando tiver uma linearidade ou uma proporcionalidade entre a corrente que surge e a diferença de potencial aplicada. E o que a gente nota é que nos materiais que têm essa linearidade, tem essa proporcionalidade, dependendo do tipo de material e da geometria, dependendo da voltagem aplicada, eu posso ter uma corrente maior ou menor. Então, nós vamos, para caracterizar isso de uma forma do material, eu defino o que eu chamo densidade de corrente elétrica. Então agora, se o cilindro que está conduzindo é maior ou menor, eu divido pela área e tenho a quantidade de corrente por unidade de área que está passando. Essa é chamada densidade de corrente. E para esses materiais onde a corrente que aparece, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial, nós temos a constante de proporcionalidade definindo como resistência elétrica. Essa é a resistência elétrica. E se os materiais que conduzem maior corrente com menor diferença de potencial, obviamente, são materiais que têm uma resistência menor. Então, aqui está o contrário. Como eu estou plotando corrente versus diferença de potencial, esse aqui teria uma resistência menor do que esse, menor do que esse. Tá certo? Porque seria o inverso da resistência, a inclinação dessa reta. Então, quando R cresce indefinidamente, isso tende a ser um isolante elétrico. Muito bem, vamos então só quantificar um pouco, que esse é o momento correto. Nós aprendemos o que é a densidade de corrente e, obviamente, a capacidade em conduzir a eletricidade depende do material, claro, isso é intrínseco, como eu expliquei desde o início da aula, mas depende também da geometria do que você tem. Se você tiver um fiozinho muito fininho, ou um tarugo de metal condutor, é mais fácil conduzir. Então é isso que eu queria introduzir aqui, com a definição de corrente elétrica e a lei de Ohm, que diz que a voltagem é proporcional à corrente, normalmente a gente diz V igual a RI, alguns vão chamar o V de U em alguns livros, como diferença de potencial, mas é a mesma coisa. E lembrando os conceitos de eletricidade que nós tivemos anteriormente, a diferença de potencial é o tamanho do meu sistema vezes o campo elétrico que deve estar aqui. Não é isso? Então eu vou pegar essa lei aqui, vou multiplicar tudo pelo tamanho do... Então aqui eu tenho, na verdade, desculpa, eu vou substituir a voltagem pelo tamanho vezes o campo, então eu estou agora indo ao campo elétrico, né? E aqui a densidade de corrente é corrente por área, então eu dividi e multipliquei pela área. Tá certo? Obviamente, o que eu tenho nessa situação é que eu posso simplificar essa relação e obter, na verdade, uma nova definição. Eu redefino, né? Se eu dividir aqui, isso aqui é J, e R vezes A dividido por L, não é? Nós vamos definir como resistividade. Então, eu acabo tendo aqui uma nova lei baseada no campo elétrico, que o campo elétrico é a resistividade vezes a densidade de corrente. E o inverso da resistividade é o que vocês vão achar em toda a literatura como sendo condutividade do material. Muito bem. Normalmente, você vai obter informação não da resistência, porque a resistência depende da geometria, né? Tudo isso depende da área e depende do comprimento do material. Se eu quiser uma grandeza intrínseca ao material, eu tenho que caracterizar pela resistividade. E a resistividade, na verdade, ela é um valor que caracteriza cada tipo de material. Então aqui eu coloquei alguns materiais que a gente conhece como bons condutores. Então você pode ver
aqui os materiais, quanto menor é a resistividade, melhor condutor é esse material, né? Então, aqui eu coloquei alguns materiais e você vê que se eu comparar o ferro com o cobre, né, é praticamente um fator de 20. Então, é por isso que a gente usa condutores de cobre, ou de ferro, para conduzir corrente elétrica, porque essa resistividade vai ter uma consequência muito importante no processo de transferência de corrente, que é uma das grandes aplicações do eletromagnetismo, nos circuitos, na alimentação de corrente das máquinas, dos motores e tudo mais, né? E quanto maior essa resistência, maior essa resistividade do material, mais energia, vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos gastar para alimentar, para fazer a corrente fluir. Então há uma dissipação intrínseca que vai depender desse valor. Bom, então concluindo essa aula, nós aprendemos as classes de materiais e tivemos uma visão microscópica do que são os isolantes, cargas localizadas, incapazes de transferir carga sob a aplicação de um campo. Vimos os materiais semicondutores, que é aqueles que campos muito pequenos ele permanece como isolante, mas a partir de um certo valor começa a conduzir. E finalmente aqueles que qualquer campo aplicado leva à condução, que são os condutores. Para os condutores, existem aqueles que são chamados condutores ômicos, onde a diferença de potencial aplicada implica no surgimento de uma corrente e a constante de proporcionalidade é a chamada resistência elétrica. Essa lei é chamada lei de Ohm e que será muito aplicada nos circuitos elétricos que nós vamos aprender em aulas futuras. Bom, até a próxima aula.